voltando para a nossa série de estudos que chama-se Os Combates da Alma. Do que trata essa série de estudos e de mensagens? Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para a cura da alma. O interessante é que a Bíblia ela é tão eficaz, ela é tão poderosa, que ela tem respostas para as angústias da nossa alma. Por exemplo, já falamos aqui, já estudamos sobre como vencer o descontentamento, como vencer a solidão, como vencer a impaciência, como vencer a culpa. Estão todos lá no canal da nossa igreja. E hoje eu quero falar de um combate extremamente terrível. Eu quero falar nessa noite sobre como vencer o medo. Como vencer o medo, que é algo terrível que nós precisamos enfrentar nos dias de hoje. Como vencer o medo? E a pergunta que eu te faço é: o que mais provoca medo em você nos dias de hoje? O que te provoca medo? E nessa noite, segundo o Espírito Santo e a Palavra de Deus, nós aprenderemos como vencer os nossos medos, que são vários, os nossos medos. E Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 26, está escrito um episódio em que o povo de Israel sentiu medo, muito medo. E Deus os advertiu. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 26, mantenha sua Bíblia aberta ou ligada. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar de noite. Estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, fala conosco, ó Deus, através da Tua Palavra, Deus. Muito mais do que as minhas argumentações, a Tua Palavra é altamente poderosa e eficaz. Então fala, Senhor, a cada coração nessa noite, dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo, e ajuda-nos, ó Deus, a combater os nossos medos. Nós dependemos de Ti, Pai, pois as nossas vidas estão em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, através das Escrituras. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deuteronômio, eu não sei se você já leu esse livro. Eu espero que sim, porque nós estamos no começo do ano e muitos já estão andando naquele planejamento de leitura, né? Mas deixa eu dar para você, antes de entrar no tema, que é o medo, deixa eu falar para você um pouquinho, uma visão geral desse livro. Quem escreveu esse livro? Foi Moisés que escreveu. Ele escreveu mais ou menos no ano 1406 antes de Cristo. Um texto bem milenar, bem antigo. A palavra Deuteronômio é composta de duas palavras do latim,
Deuteronomia, que significa literalmente segunda lei. Não é que Moisés estava apresentando uma outra lei. É que Moisés, mais uma vez, ele estava fazendo uma exposição da lei de Deus e estava trazendo o povo de novo para uma aliança com Deus, uma aliança de comprometimento. Quando você for ler o livro de Deuteronômio, existem algumas verdades fundamentais que vai guiando o livro. Por exemplo, os israelitas que se encontravam nas campinas de Moabe deveriam aprender, a partir das experiências da geração anterior, a importância da fidelidade à aliança. A aliança que Deus fez ao povo de Israel. As leis de Moisés foram estabelecidas com a finalidade de beneficiar o povo de Deus em sua entrada na terra prometida sob a liderança de Josué. E também fala sobre a fidelidade à aliança seria recompensada com bênçãos, enquanto a desobediência seria castigada com maldições. Então Deuteronômio fala muito sobre bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. São as maldições do Antigo Testamento. E também fala sobre os israelitas deveriam renovar o compromisso com a aliança enquanto esperavam nas campinas de Moabe e depois entrar na terra prometida. Então é o seguinte, Deuteronômio foi escrito nesse processo. Eles estavam peregrinando no deserto. Moisés estava trazendo o povo de novo para as leis de Deus. E eles estavam se preparando para entrar na terra prometida. Pois bem, o capítulo 1 de Deuteronômio, ele tem algumas divisões. Por exemplo, do verso 1 a 8, Moisés conta a história de Israel, de maneira bem resumida. Verso de 9 a 18, Moisés ele nomeia líderes auxiliares para ajudá-lo a gerenciar todo aquele povo que era muito grande. Verso 19 e 25, existe uma crise. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. 12 homens foram selecionados para estar espiando a terra de Canaã, a terra que eles iriam conquistar. Aí 26 a 33 é o texto que eu vou trabalhar com vocês. Fala do relatório dos espias, que foi recebido com incredulidade por causa do medo. 12 foram enviados, 10 tiveram um relatório negativo por causa do medo. Nós veremos sobre isso. Aí verso 34 e 40 tem o castigo de Deus por causa do medo e da incredulidade do povo de Israel. E verso 41 e 46, o povo de Israel é derrotado em Ormã. Eles perdem uma batalha. Tudo por causa do medo. Pois bem, essas são algumas considerações do livro. Deixa eu conversar com você um pouco sobre medo. Sobre medo. Como que você classificaria o medo? Uma definição de medo emerge claramente da literatura da psicologia. Medo é isso aqui. Medo, entre tantas definições. Medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa de perigo real, frequentemente físico. O medo é uma emoção democrática. Todos sentem medo. Desde as crianças até os idosos, todas as classes sociais, todas as pessoas são assaltadas por algum tipo de medo. Então o medo nos governa ou para o mal ou para o bem. Mas deixa eu falar para você sobre o benefício do medo. Como é bom ter medo. O medo nos ajuda a ter uma percepção do perigo. Por exemplo, o medo nos ajuda a sermos mais prudentes quando atravessarmos uma rua, numa avenida movimentada, nós sentimos medo, para não sermos atropelados. Esse medo é bom, é saudável. O medo é um sinal de alerta também. O medo é um benefício, principalmente quando você está cortando frango e está difícil, você começa a bater a faca no frango e você tem medo de cortar o dedo. Esse medo é bom. E o medo também, a Bíblia classifica como temor. Agora é interessante, quando você estuda essa palavra temor, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, temor muitas vezes tem a ver com respeito, muitas vezes tem a ver com reverência, muitas vezes tem a ver com adoração submissa e muitas vezes tem a ver com medo.
E há textos, segundo o seu contexto, dependendo do contexto, a palavra temer significa a mistura dos três significados. Medo significa reverência, respeito, com pitadas de medo. Por exemplo, deixa eu te apresentar um exemplo no Antigo, outro no Novo. Provérbios 1:7. Muitos conhecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temor aqui é reverência, é adoração submissa. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, é reverência, respeito. Mas também, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus 10:28, Jesus ele envia os seus apóstolos de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Aí Jesus fala assim: não temam os que matam o corpo. Agora está falando de medo. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou enviando vocês como meus missionários. Vocês serão perseguidos, vocês serão ameaçados, mas não tenham medo de quem pode agredir você e te matar. Está falando de medo. Aí Jesus fala assim: você quer ter medo? Tenha medo de Deus, que vai fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. É uma visão do futuro, falando do Guiena. Guiena é o lago de fogo e enxofre, em que as pessoas que não seguiram a Jesus vão ser lançados com o corpo e com a alma. Aí Jesus fala: é desse que você tem que ter medo, não daqueles que nos ameaçam, mas de Deus. Então, gente, dependendo do texto e do contexto, a Bíblia fala sobre respeito, sobre reverência e sobre medo. E muitas vezes é bom mesmo ter medo de Deus. Estava ouvindo uma conversa entre amigos, conversa de pastores, e um pastor dizia assim com outro pastor: olha, eu tenho medo de pecar. Outro colega falou: continua tendo esse medo. Ainda bem que você tem esse medo. Medo, sabe? Medo não diante de um Deus carrancudo, não é isso, porque a Bíblia não ensina um Deus carrancudo, mas medo no sentido de temor. Eu quero ser fiel a esse Deus. Mas olha só, vamos falar do problema do medo. O medo muitas vezes está associado a perigos reais e externos. E o problema do medo, que o medo muitas vezes é acompanhado de ansiedade. O medo produz ansiedade. A ansiedade é uma reação a perigos irreais e internos. Enquanto o medo tem a ver mais com perigos reais e externos, o medo provoca ansiedade também. O pessoal começa a ter medo de coisas que não existem, irreais. Um medo descontrolado ele pode provocar algumas reações físicas no nosso corpo. Por exemplo, um médico disse assim: contudo, medo e ansiedade parecem produzir a mesma reação psicológica. Olha o que acontece no nosso corpo. O sistema nervoso autônomo é despertado em ambos os casos. Esse despertamento pode produzir uma taquicardia incomumente forte, respiração curta ou superficial, tremores, suor, tensão muscular, secura na boca, as mudanças no timbre da voz e tontura. O medo produz claramente um aumento de adrenalina na corrente sanguínea. É por isso que mexe tanto com a gente, né? O medo é terrível. Terrível. O medo, ele também está relacionado à nossa idade. Presta atenção, nessa pesquisa que eu fiz, o medo sempre vai nos acompanhar. Por exemplo, crianças com menos de 4 anos de idade têm mais medo de ruídos, objetos e pessoas que não lhes são familiares. Meninos de 4 a 6 anos se preocupam mais com a segurança pessoal, ao passo que as meninas se preocupam mais com ruídos e as condições a elas associadas. Por volta dos 8 anos de idade, as crianças têm maior consciência dos perigos existentes no meio ambiente em que vivem e dos perigos em potencial, e passam a ter mais medo de tempestades e furacões e etc. Elas também têm medo de ficar doentes e morrer.
E as crianças têm medo dos pais se divorciarem. Por volta dos 11 anos de idade, a preocupação pelos fenômenos ecológicos e naturais continua, mas agora a maior inquietação com os itens políticos, como a ocorrência de uma guerra, epidemias e também com o aumento da criminalidade. Passa a ter mais medo de ladrões, de bandidos. Os adolescentes demonstram uma preocupação, um medo crescente com os temores políticos, com a possibilidade de passar fome, dos pais perderem seus empregos e de sua imagem pessoal ser desprezada e ignorada, e o medo de seus pais morrerem. Os jovens adultos abrangem uma ampla série de questões relacionadas com o desenvolvimento social. Passa a ter medo sobre o futuro. Alguns têm medo sobre qual faculdade estudar, aonde trabalhar, com quem se casar, ou não querer se casar, ou medo de ficar sozinho, e etc. O adulto na meia-idade tem medo de ser substituído por pessoas mais jovens no seu trabalho, de perder a sua capacidade sexual, tem medo de como cuidar da sua família da melhor maneira possível, e etc. Os adultos idosos têm medo, eles lutam contra o medo de serem deixados sozinhos, abandonados, um medo de doença e de dor, e o medo de ficar numa cama imóvel, sem utilidade, por causa de uma doença. E muitos idosos têm medo da morte. Tem medo da morte. Porque naturalmente, é os que estão mais próximos dessa realidade. Então, o medo nos acompanha a vida inteira. Desde a infância até quando se tornar idoso. O medo pode ser um sinal de problemas maiores. Por exemplo, há diferentes medos que são problemáticos. Por exemplo, temer quando não há nada a temer. Exemplo, muitas pessoas têm medo de cobra, e cobra é algo perigoso. Mas tem pessoas que não saem nem de casa, não conseguem sair nem de casa por causa das cobras. Esse é um medo que precisa ser tratado. Medo como reações exageradas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem faxina todo dia, porque tem medo de germes e bactérias, e por ter medo de germes e bactérias, ficam todo dia, fazem faxina em casa, porque tem medo de ficar doente. E todo dia faz faxina, e esse medo começa a contagiar o marido, começa a contagiar os filhos, e todo mundo fica perturbado. Esse medo tem que ser tratado. Medo também, fruto de experiências do passado. Exemplo, muitas mulheres têm medo de homens, porque foram abusadas no passado. Mulheres que têm medo de casar, porque foram violadas no passado. Medo que precisa ser tratado. Agressões. Pessoas que têm medo de entrar numa piscina ou na praia porque enfrentou um afogamento na infância. Pessoas que têm medo de aprender a dirigir porque quase morreu num acidente de trânsito ou foi atropelado. Medo que precisa ser tratado. E há medos que são problemas de saúde, como o estresse excessivo e algumas questões hormonais que precisam ser tratados com médico, com psicólogo. Então, amados, o medo nos assalta. E é interessante, levando mais esse tema para a Bíblia ela tem várias expressões: não tenha medo, não temas. Você sabia que este mandamento é o mais repetido na Bíblia? Esse é o mandamento mais repetido em toda a Bíblia. São mais de 300 vezes que Deus ordena ao seu povo que não tenha medo. Eu já ouvi vários pregadores dizerem que existem 365 não temas na Bíblia. Já ouvi vários pregadores. É um não tenha medo para cada dia do ano.
Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial de vida, que fica subjugado pelo dragão do medo, como disse o psiquiatra cristão Paul Tonier, o medo também nos força, olha o problema, o medo nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas de nossos temores. Sim, isso mesmo, além de nos paralisar, o medo nos faz, de alguma forma, adorar, reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. O medo nos governa, como eu falei, ou para o bem ou para o mal. Por exemplo, escute, Êxodo 20, verso 20, olha o que Moisés falou. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Medo do quê? Dos relâmpagos e dos trovões que eles estavam vendo. Aí, Moisés complementa: Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Aquela manifestação de Deus estava provocando medo no coração das pessoas, e Moisés falou assim: olha, não tenha medo dos trovões. É Deus provando para vocês, mostrando para vocês que vocês precisam ter medo e não viver pecando. O medo nos acompanha, como eu falei. O medo, pessoas têm medo da separação dos pais, medo de monstros, medo de fantasmas, medo de assombração, como se existisse isso. Eu lembro, gente, quantos avós que ficam contando essas histórias para as crianças. E tem gente que cresce com medo disso, como se isso existisse. E se existe, é manifestação demoníaca. Medo de estranhos. Nós crescemos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós. Nunca nos abandonam. Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais, medo de insetos, medo de altura, medo de profundidade, medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, medo de lugares cheios, medo de lugares vazios. A lista de medos e fobias é impressionante. Deixa eu apresentar para vocês 10 tipos de medo bastante curiosos. Presta atenção. Tomara que ninguém aqui tenha essa fobia. Penterofobia. Vocês sabem o que é isso? Medo da sogra. Tomara que não seja o seu caso. Penterofobia, medo da sogra. Androfobia, medo de homens. Ginecofobia, medo de mulheres. Ablutofobia, eu espero que não seja seu, pelo menos não estou sentindo. Medo de tomar banho. Filamofobia, medo de beijar. Filofobia, medo de se apaixonar. Fronemofobia, medo de pensar. Giriofobia, medo de rir. Tem gente que tem medo de rir. Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. E ergofobia, alguns têm esse medo, infelizmente. Medo do trabalho. Enfim, a psiquiatria tem uma lista com mais de 200 tipos de fobias compilados. Mais de 200 tipos de fobias. A lista é grande. De tantos medos, fobias. Há também um tipo de medo que os especialistas chamam de fobia, que é resultante do desequilíbrio entre medo e fé. Todas as vezes que tiramos os olhos da fé nas promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo. Moisés deixou isso claro no texto que nós lemos no início. Olha o verso 26 e o verso 32 na sua Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta, gente. Olha o verso 26, diz assim, Moisés falando: vocês contudo não quiseram ir. Isso é, a terra prometida. Por quê? Verso 32, porque vocês não confiaram no Senhor. Esse é o grande problema, que a Bíblia fala sobre alguns aspectos do medo. Não confiar em Deus. Bom, diante dessa introdução, então a introdução, eu quero apresentar para vocês 5 problemas. 5 problemas que o medo provoca em nós. Esse problema é tão grande que esse medo interferiu na conquista do povo de Israel. Esse medo que eu vou apresentar para vocês, a Bíblia chama de pecado.
Eu apresentei para vocês várias causas, vários problemas, vários medos, mas há um medo que a Bíblia condena. É a falta de confiança em Deus. Mas quero te apresentar 5 problemas que o medo provoca em nós, que provocou no povo de Israel. Então olha só. Primeiro problema, o medo desrespeita o plano de Deus. Olha o verso 19 a 21 comigo na sua Bíblia, que diz assim, eu vou estar lendo na NVI, tá bom? Vai me acompanhando. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Olha só, esse era o plano de Deus. Vocês vão conquistar essa terra. Não tenha medo e não se desanime. Mesmo depois de tudo o que enfrentaram, ao sair vitoriosos do Egito, depois de tudo que enfrentaram e terem rompido no deserto, depois de vencerem o exército de Faraó, depois de verem o milagre do Mar Vermelho e os desafios da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo. Qual que é? O medo. Pode ser que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca conseguirá desfrutá-la, pois deixará que o medo domine a sua vida. Esse é o problema do medo. Não desfrutamos os planos de Deus por causa do nosso medo. Foi o caso desse povo. Esse é o primeiro problema. O medo desrespeita o plano de Deus. Agora ouça o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 1,7, que era para um jovem pastor Timóteo, mas é para todos nós, seguidores de Jesus. Olha o que Paulo escreveu. Pois Deus não nos deu espírito de medo, ou de covardia, segundo algumas traduções, mas Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Olha só. O apóstolo Paulo está encorajando o jovem pastor Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo. Controle esse medo. Pelo contrário, Deus nos deu poder do Espírito Santo, dinamis de Deus. Deus nos deu amor, e o amor lança fora todo medo. E Deus nos deu moderação, que nos faz controlar o nosso medo e confiar mais em Deus. É isso, o poder nos faz avançar diante da incerteza, o amor lança fora todo medo, e a moderação não nos deixa ocupar a mente com coisas irracionais, falsas, impossíveis de acontecer. Aqui, meus amados, tome cuidado com o medo. O medo desrespeita o plano de Deus. Como que você vai ter o privilégio de viver os planos de Deus, sendo que você está com medo? Romanos 8,15, Paulo, ele fala do milagre que Deus fez em nós, paralisando esse medo. Ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para temerem, isso é para viver com medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É Paulo dizendo: olha, o espírito que Deus colocou em você não é para produzir medo. O Espírito Santo que foi colocado em você é para você ter segurança. Então olha só, o medo desrespeita o plano de Deus. O povo de Israel esqueceu a experiência que eles tiveram no Egito, todos os milagres, as 10 pragas, Deus julgando aquela nação. Eles esqueceram disso. Esqueceram da experiência do Mar Vermelho, Deus abrindo o mar. Eles esqueceram da experiência do deserto, Deus suprindo aquele povo. Eles esqueceram das histórias que foram contadas.
E aí eles tiveram medo, e o medo de respeito, o plano de Deus era: vocês vão entrar nessa terra. Então não temam e não desanimem. Cuidado. Segundo, o medo distorce o propósito de Deus. O medo tem ação bem previsível. Ela distorce a nossa visão. Olha só, presta atenção. Ela distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés disse sobre o medo desse povo. Olha o verso 27. Verso 27, olha o que o povo chegou a fazer. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Olha o problema. O povo com medo começou a pensar em coisas irreais. Como assim? Deus nos odeia. Esse Deus, Ele não nos ama, por isso que nos trouxe para essa aflição. É isso que o medo faz. Ela distorce o propósito de Deus. Ela distorce a nossa visão sobre aquilo que Deus vai fazer. O medo, ela rouba a nossa perspectiva, aquilo que precisamos fazer. Esse é o problema. O maior medo deles não eram os gigantes que estavam lá. O maior medo deles era o coração deles. O medo deles não eram as pessoas, que eram uma ameaça. O maior gigante que eles estavam enfrentando era o coração deles. O medo que estava atrelado no coração deles. Então olha só, olha o que o medo faz. O medo envenena os pensamentos. O que eles disseram? Esse Deus nos odeia. Como assim? Que aflição é essa que nós estamos passando? Esse Deus não nos ama. Começa a blasfemar os decretos de Deus, o caráter de Deus. Isso que o medo faz em nós. O medo desequilibra os sentimentos. As pessoas ficam em conflito, em perturbação. Mexe com os sentimentos. O medo paralisa os procedimentos. As pessoas ficam totalmente paralisadas por causa do seu medo. E aí, distorce o propósito de Deus. Terceiro, o medo desencoraja o povo de Deus. O medo é contagioso. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Olha o verso 28 na sua Bíblia. Disseram assim: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Olha que coisa. Por que o povo estava com medo? Porque esse foi o relatório. 12 foram enviados. Eles voltaram. E 10 trouxeram esse relatório negativo. Dizendo: não, lá tem gigantes, tem pessoas grandes, tem pessoas muito mais armadas do que nós. E esse comentário, esse depoimento, contagiou milhares de judeus, de hebreus. Milhares. E eles disseram: olha só, nossos compatriotas disseram isso. Como que nós vamos conquistar essa terra prometida? É isso. O seu medo acaba contagiando a sua família. O seu medo descontrolado acaba influenciando as pessoas ao seu redor. Um medo de 10 espias influenciou toda a nação. Toda a nação de Israel está no deserto. E somente Caleb e Josué, olhando para Deus e para as promessas de Deus, falaram: não, tem como sim. E aqueles 10, infelizmente a maioria, falaram: não tem como. Não tem como invadir essa terra, porque os Enaquins estão lá. Os Enaquins, gente, eles eram gigantes, pessoas bem grandes e muito bem armados. E eles que estavam naquele território e que o povo hebreu tinha que conquistar. Mas esse é o problema. Quem que tinha ordenado que eles entrassem? Quem? Deus. Mas o medo desencoraja o povo de Deus. Isso é tão importante que em Deuteronômio capítulo 31, Moisés, ele começa a preparar Josué para liderar o povo de Israel antes de morrer. E olha só o encorajamento que Moisés deu a Josué.
Deuteronômio 31:6, Moisés falou assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Ele está dizendo para Josué e para outros, por causa das nações, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Olha que lindo, gente. Moisés, ele estava encorajando Josué: Josué, eu vou morrer, eu não vou entrar na terra prometida, Deus falou para mim, mas você seja forte e corajoso, porque Deus estará com você aonde você for. Encorajamento. Por quê? Porque o medo desencoraja o povo de Deus. Quarto, o medo desconsidera as promessas de Deus. Olha o verso 29 na sua Bíblia. Diz assim: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai que carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, olha o problema, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Esse é o problema do medo. O medo desconsidera as promessas de Deus. O medo desconsidera a providência de Deus. Olha só o que Deus estava falando para eles. Vocês lembram quando eu guardei vocês? Vocês lembram dos milagres que eu fiz? E aí, por causa do medo, eles desconsideraram a promessa de Deus e não quiseram entrar na terra prometida. Porque o medo desconsidera a providência de Deus, o cuidado de Deus. Eles desconsideraram tudo isso, aquilo que Deus fez. O medo desconsidera o poder de Deus. Amados, eles viram ao vivo e a cores aquilo que Deus fez. E mesmo assim, diante da conquista da terra, tiveram medo e assim desconsideraram a promessa de Deus. Sabe qual é o maior problema do nosso medo? Que nós perdemos, olha só, nós perdemos a oportunidade de contemplar com os nossos olhos os maiores milagres de Deus entrando em ação. Esse é o nosso problema. Sabe por quê? Por causa do nosso medo. Eu pergunto para você, qual foi a última vez você viu um milagre de Deus em ação? Pensa aí. Qual é a última vez que você viu um milagre de Deus em ação? E muitas vezes o nosso medo atrapalha isso. O nosso medo nos tira a oportunidade de contemplar com os nossos olhos a ação milagrosa de Deus. E isso desconsidera as promessas de Deus. Presta atenção que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, verso 4. Olha só o encorajamento de João diante do medo. Ele escreveu assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? No contexto da carta, é o mundo e o anticristo, ou os anticristos. Aí ele fala: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não tenham medo. Aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. É João encorajando. Considere as promessas de Deus. Quinto problema: o medo desobedece aos princípios de Deus. Olha o verso 26. Moisés falou assim: vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Esse medo aqui não era um sentimento de autopreservação, que é bom. Esse medo aqui foi uma rebelião deliberada contra Deus. Não foi simplesmente uma percepção do perigo. Esse medo aqui, segundo os olhares de Moisés,
foi uma rebelião contra a ordem de Deus. Esse medo é pecaminoso. Esse medo é pecaminoso. Quando nós não cumprimos a ordem de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Amados, guarde isso aqui no seu coração. Esse medo é pecaminoso. Quando nós não queremos cumprir as ordens de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. E o medo, esse tipo de medo produz insegurança, porque nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Esse medo produz insensatez, nos leva a tomar decisões terríveis na vida, ou não, omissões. E o maior problema, esse medo produz incredulidade. Passamos a não crer na suficiência de Deus, na ordem de Deus. Então, esse é o problema do medo. Eu vou repetir para você guardar. 5 problemas que o medo provoca em nós, que provocou nesse povo. Primeiro, o medo desrespeita o plano de Deus. Segundo, o medo distorce o propósito de Deus. Terceiro, o medo desencoraja o povo de Deus. Quarto, o medo desconsidera as promessas de Deus. Quinto, o medo desobedece aos princípios de Deus. Esse medo é pecaminoso. Pois bem, como vencer o medo? Como vencer esse medo que nos paralisa, que envenena os pensamentos, que provoca em nós incredulidade, que nos faz rebelar contra o nosso Deus e o plano que Ele estabeleceu? Como vencer? Eu quero vencer esse medo. Como vencer esse tipo de medo? Agora, eu vou convidar você, eu vou conduzir você a um outro texto. Eu dependo da sua agilidade agora. Vamos consultar agora o diário de Davi. Como que Davi enfrentou esse medo? Abra no Salmo 27, por gentileza. Abra lá, Salmo de número 27. O Salmo de número 27, eu não vou fazer uma exposição minuciosa, porque nós estamos estudando os Salmos aqui na igreja, mas eu quero dividi-lo em 4. 4 pontos do Salmo 27, que fez Davi vencer o medo. O medo que também ele sentia. Salmo 27. Como vencer o medo? Como vencer o medo? Eu vou dizer para você e já vou te apresentar um texto. Primeiro, como vencer o medo? Confissão. Porque o Salmo 27, verso 1, quando Davi escreveu assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando ele faz essa afirmação resoluta, é porque ele já sentiu isso. Mas depois que ele começou a ter mais comunhão com Deus, mais relacionamento com Deus, ele fez essa afirmação: de quem eu vou ter medo? Eu já tive, mas agora que eu conheço a Deus, de quem eu vou ter medo? Então, olha só. O primeiro ponto para vencermos o medo: confissão. Confesse para Deus. Confesse para Deus o que te dá mais medo nessa vida. Qual é o seu medo? Confesse. E diga para o seu medo, confesse, dê nomes. Pai, eu tenho medo disso aqui, ó. Essa situação eu tenho medo. Essa situação, essa pessoa, eu tenho medo. Confesse. Mas daí, o rei Davi, ele fala isso. Diante do medo dele, ele fala que Deus é luz, Deus é salvação, Deus é refúgio. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós buscamos a Deus, isso vai dissolvendo o nosso medo. Quanto mais nós estamos em contato com Deus, mais nós sentimos essa luz, essa salvação. E ele se torna o nosso refúgio. Tem um cristão que certa vez ele escreveu assim: nem sempre as orações mudam os cursos das coisas. Nem sempre. Mas ele diz assim: mas elas sempre nos transformam. É isso que a confissão faz. Nem sempre as coisas vão mudar como gostaríamos. Mas tem algo que muda: o nosso coração.
Quando nós confessamos a Deus: Deus, eu tenho medo, mas eu quero que o Senhor seja a minha luz, a minha salvação, o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o único que pode me ajudar e apaziguar o meu coração. Confesse para Deus os seus medos, ou escreva num diário de oração, confesse os seus medos. Segundo ponto para vencermos os nossos medos: fé. Olha o verso 2 até o verso 6. Depois que ele identifica e confessa o seu medo, olha só o que ele escreveu: quando homens maus avançarem contra mim para destruir eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Olha que lindo! Fé. Aí sabe o que ele fala? Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, não é nem duas e nem três, uma: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor, os atributos do Senhor e aprender no seu santo templo. Está aqui o que vem apaziguar o nosso medo: contato com Deus, a vontade de adorar a Deus, de buscar a Deus de maneira corporativa, de maneira comunitária, e buscar a orientação de Deus. É isso que fortaleceu a fé de Davi para enfrentar o medo. Ele disse: eu louvarei ao Senhor. É por isso que Hebreus 11 verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa que os busca. 1 João 5, verso 4 e 5, olha só o que João falou: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ele fala assim: quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Fé. Fé nas promessas de Deus, fé nos planos de Deus, fé de que Deus está com você. Oh, gente, se nós entendermos isso, venceremos os nossos medos. Olha só o que o pastor John Piper falou sobre fé. É a melhor definição que eu já encontrei até agora. O pastor John Piper falou assim: orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Não significa. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. Isso é fé. Ter fé não significa que Deus vai responder tudo o que você quer, mas significa que Ele nos escuta e que Ele vai nos ajudar da melhor forma. Isso não é bom? Isso é fé. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Busque a Deus. Então, olha só, confesse, tenha fé. Terceiro passo para enfrentarmos o medo: súplica. Súplica, amados, é como se fosse uma oração, como se fosse um grito de socorro. Por exemplo, no verso 7, olha só o que Davi escreveu: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá.
Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Súplica é se derramar diante de Deus. Fala: Senhor, sê comigo, Senhor. Se todos me abandonarem, eu sei que o Senhor me acolherá. Eu sei que o Senhor me ajudará. Eu sei que o Senhor está comigo. E quanto mais falamos isso para Deus, mais conversamos isso com Deus, mais o nosso medo é neutralizado. É neutralizado. Suplica a Deus. Derrame-se diante de Deus. Confesse, tenha fé, mas suplique: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu preciso de ti. Eu sei que tu estarás comigo. É por isso que no Salmo 32, verso 6, o próprio Davi escreveu assim: assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Certa vez o missionário Stanley Jones, ele ficou anos e anos na Índia, ele escreveu assim: na atmosfera da oração, todos os meus temores não só serão resolvidos, mas também dissolvidos. Disse o missionário, sozinho lá na Índia. É isso. Os nossos medos, eles vão sendo dissolvidos. E a nossa confiança vai crescendo em Deus. Amém, gente? É assim para vencer os nossos medos. Quarto e último, ação. Porque no verso 14, após a confissão, a fé e a súplica, vem a ação. Olha no verso 14. Na NVI está escrito assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A Almeida, Revista Atualizada, está escrito assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-te o teu coração, espera pelo Senhor. Mas como pode ser essa ação de Davi, sendo que ele fala para esperar? O salmista não está nos convidando para uma inércia, pelo contrário, Davi está convidando o povo de Deus a seguir com força, com coragem, com fé no Senhor e esperando no Senhor. Se não fosse assim, não faria qualquer sentido ele dizer no mesmo versículo o que ele disse: seja forte, seja corajoso, tenha coragem. É isso. Davi está nos dizendo que após confessarmos o nosso medo e abraçarmos a promessa de Deus pela fé e suplicar a Deus em oração, o que devemos fazer é seguir com força, com coragem, a vida que Deus nos deu e esperar em Deus. Amém? Então é isso aí, confesse. Tenha fé. Suplique. E haja. Haja. Seja forte. É por isso que quando Deus chamou Josué, Moisés morreu, e Josué foi o sucessor, e Deus fala com Josué. E Deus deu várias ordens para Josué, principalmente de cumprir a lei. Aí Deus fala assim para Josué, capítulo 1, verso 9. Olha só o que Deus fala para Josué: não te mandei eu? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha Deus tratando com Josué: não foi eu que te mandei? Você vai desobedecer a minha ordem como os seus compatriotas fizeram lá atrás? Então seja forte, seja corajoso, não fique apavorado nem espantado, porque eu estarei com você aonde você andar. Isso dissolve o nosso medo, né? Ter a presença de Deus. É por isso que Isaías 41:10, um texto tão conhecido, Deus usou a boca do profeta para falar com o povo de Judá, e o profeta disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique assustado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mais uma vez, Deus fala: não tenha medo, não fique assustado. O seu medo pode produzir em você fobia, e você ficar doente.
Não tenha medo, não se assombre, porque eu sou o seu Deus. E outra, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Eu estou com você. Gente, isso vai dissolvendo os nossos medos. Amém? Vença o seu medo. E aí, eu quero encher a sua mente da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu Romanos 8, verso 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Isso. Não tenha medo, pois nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 39. Então, quando vier o medo, reconheça e confesse o seu medo. Entregue o medo a Deus em oração. Resista o medo com fé e haja com fé. Siga adiante com força e coragem. Aí eu termino com 2 detalhes. Quando você estiver com medo, busque a comunidade da fé, a igreja. 2 Timóteo 1,16, olha só que Paulo escreveu que o ajudou a vencer o medo. Ele escreveu assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. A palavra reanimar significa reviver, recobrar a respiração, recuperar-se. Você precisa da igreja para se reanimar, para vencer o seu medo ou os seus medos. Mas daí eu termino com o medo que milhões ou bilhões de pessoas nesse planeta sentem. O medo da morte. Quantas pessoas têm medo de morrer? Tem medo. Quantos jovens têm medo de morrer? Quantos idosos têm medo de morrer? A pergunta é: por quê? Será que esse mundo é tão bom como o céu que nos espera? Muitas pessoas têm medo de morrer porque no fundo não sabem para onde ir. Esse é o maior medo. Isso aí sim as pessoas ficam com medo, porque não tem certeza para onde vai. Não tem certeza. Mas deixa eu consolar o seu coração. Olha só o que Jesus disse em João 5,24. Esse texto é lindo, eu termino com ele. Jesus disse assim: em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquele que ouviu a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o verbo, tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se nós morrermos hoje, nós estaremos com Jesus. Quando os nossos olhos fecharem para essa história, os nossos olhos se abrirão na eternidade e estaremos com o nosso Jesus. Por que, pastor? Porque vocês são bons? Não, de jeito e maneira. Na verdade, nós merecíamos um outro lugar de tormento, de sofrimento. Mas por causa da graça de Deus que nos alcançou, sacrificando o seu Filho na cruz pelos nossos pecados e nos reconciliando com Deus, com essa verdade absoluta, Jesus falou: em verdade vos digo que vocês têm a vida eterna, vocês que acreditam em mim. E outra, vocês passaram da morte, isso é morte eterna, vocês estavam separados de Deus, mas agora vocês foram transferidos para a vida. Vocês estarão com Deus quando vocês morrerem. Baseado nessa verdade que Paulo falou assim em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Não estou perdendo nada nessa vida aqui.
Você tem certeza? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Eu quero convidar você a vencer esse medo, que é o pior de todos. E você só vai vencer esse medo quando você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. A sua vida. Porque daí, esse medo é dissolvido, porque ele vai estar baseado não em nós, mas na promessa de Jesus. Ele prometeu isso. Vocês têm a vida eterna. E vocês passaram da morte para a vida. Vocês estarão comigo. Lembra do ladrão da cruz? Quando ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é nessa tradução que eu creio. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vai entendendo? Então, além de você vencer os seus medos, aqui, vença o seu medo da morte. Não tenha medo de morrer. Porque se tu morreres, você pode ter certeza que você vai estar num lugar melhor, muito melhor do que esse. E você vai estar na presença da melhor pessoa, que é Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Oh, um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. E vai valer a pena dizer a Ele: valeu a pena te servir e vencer todo o medo. Amém, gente? Venço o medo. Venço. Vamos orar? Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus. É uma luta difícil, Pai. Humanamente é difícil. Cura-nos, ó Deus. Arranca todo o medo dos nossos corações. Principalmente esse que foi cometido pelo povo de Israel. Ó Deus, livra-nos de desonrá-lo, desobedecê-lo, desconsiderar as tuas promessas, a tua palavra. Livra-nos desse tipo de medo, Senhor. E leva-nos ao centro da vontade do Senhor. E que o Senhor seja glorificado, pois Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso porto seguro. E em Ti nós confiamos. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos humanos. E muitas vezes caímos nisso. Mas que o Teu Espírito nos ajude a levantar e a caminhar pela fé. Nós oramos e entregamos nossas vidas a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vença o medo. Amém? Vamos vencer o medo.